A mensagem que eu quero trazer para você, dá para voltar aquela imagem das especiarias? Essa aqui depois eu peço mais para frente, a das especiarias. E bem certinho não era essa também, mas não tem problema, a gente vai pedindo as imagens aqui. Ontem o Paulino, ele me perguntou: pastor, e a mensagem, o título? Aí eu respondi para ele: Paulino, porque ele gosta de escolher uma imagem com os irmãos aqui. Eu falei: Paulino, eu já sei sobre o que eu vou pregar, mas ainda não tenho o título, o tema. Então eu quero pregar sobre as especiarias que as mulheres usaram, levaram para o túmulo de Jesus. Mas eu ainda não tenho o nome, as especiarias das mulheres, né? Uma vez eu vi um pastor falar as Spice Girls, né? As mulheres que levaram as especiarias. Que título que eu vou dar? Só que eu tenho um título e eu quero compartilhar com você. Esse título veio hoje de manhã. E o título é: Ainda não é o fim. Ainda não acabou. Diga comigo: ainda não é o fim. Diga para o diabo: ainda não é o fim. Meu irmão, a história está só começando na tua vida. Você que está com a sua Bíblia, abra por gentileza em Marcos capítulo 16. Marcos, aquela das especiarias, tem aquela do tema de manhã? Pode deixar aquela ali. Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1. Eu falava para a Verinha hoje de manhã, vindo para o culto. Falei: Verinha, eu observando tantas pessoas, o jeito como elas pregam e quem a gente vê e ouve, e você começa a perceber o que você mais gosta de pregar. E eu cheguei à conclusão que realmente, onde eu me movo bem e os livros que eu mais sou apaixonado são os 4 evangelhos do livro de Atos. Tem pessoas que eu consigo pregar em todos os textos, você também, mas tem alguns que você se identifica mais. E os 4 evangelhos, o livro de Atos, aquilo mexe muito comigo. E quando eu chego nesse texto, quase todas as vezes, quando vou ler sobre o Getsemane, sobre a traição de Jesus, sobre o que ele sofreu, sobre a sua morte, o seu sepultamento, a sua ressurreição, eu raramente consigo passar dessa parte sem chorar. Fico sozinho chorando lendo isso aqui. Então, aqui, essa é a nossa tentativa de mostrar especiarias. Você já vai entender. Obrigado. Então, se nós chorarmos, chore junto, porque é um momento assim dramático da história do Senhor Jesus. O que nós vamos ler não é meramente poesia, não é meramente história, aconteceu de fato. O próprio Senhor Jesus, ele pagou um preço altíssimo, mas muito alto, para que você e eu pudéssemos estar aqui nessa noite. Eu quero ler com você Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1. E se você puder entrar no texto comigo, acompanhar comigo, eu sei que você vai ser abençoado. A Bíblia diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas, especiarias, para irem ungir o corpo de Jesus. Muito cedo, no primeiro dia da semana, logo depois do nascer do sol, foram ao sepulcro e diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olhando, porém, viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido com um manto branco, e ficaram espantadas. Meu querido, essa é uma noite para você ficar espantado nesse lugar. Se os teus momentos de oração não têm causado espanto em você mesmo, está na hora de gastar mais tempo com Jesus. Elas viram e ficaram espantadas. Ele lhes disse: não vos assusteis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. Ide, porém, e dizei a seus discípulos e a Pedro: ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Tremendo e assombradas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Nada disseram a ninguém, porque temiam. Até aqui a nossa leitura. Amados, que momento, que dia, que coisa extraordinária esse dia aqui. Esse domingo existiu e esse domingo mudou a história da humanidade, mudou a sua e a minha história. Nós vamos ver daqui a pouco mais, alguns momentos antes no Evangelho de João, quando José de Arimateia e Nicodemos pegam o corpo de Jesus e o que aconteceu ali. Mas aqui, Jesus já tinha passado pelo Getsemane, Jesus já tinha insistido com os seus discípulos para que orassem com ele.
Ele já tinha sofrido a traição de Judas, já muitas coisas tinham acontecido. Ele foi espancado, ele apanhou, ele foi crucificado e ele foi enterrado. E este dia é o que nós relatamos agora, o terceiro dia. Amados, é interessante que uma das grandes demonstrações de fé, vamos perceber na vida dessas mulheres. E grandes demonstrações de fé acontecem quando parece que Jesus não está com você. Quando parece que você está sozinho. Quando você está na frente do Mar Vermelho e parece que você está sozinho. Quando você está na frente de um gigante e parece que você está sozinho. Quando você está com o profeta, o exército do inimigo cerca você e parece que você está sozinho. São as horas em que grandes demonstrações de fé acontecem. Talvez muitos aqui entraram por essa porta sentindo isso. Pastor, parece que eu estou sozinho. A boa notícia é que você não está sozinho. Meu irmão, Jesus, quando isso aconteceu, já tinha ressuscitado. Tudo o que precisava acontecer já aconteceu. Mas olha que interessante, Jesus, e todo esse episódio, além dessas mulheres, havia outros personagens que acompanharam, não só esses últimos momentos, mas todo o ministério de Jesus. Por exemplo, Pedro, Tiago, João, eles viram tudo que Jesus fez. E eles estavam vivos no mesmo terceiro dia. Mas a Bíblia registra que essas mulheres foram até o sepulcro. O que aconteceu com Pedro? O que aconteceu com ele? Dê uma olhadinha comigo, por gentileza. E talvez muitos de nós possamos nos identificar com algumas coisas que aconteceram com Pedro. Marcos capítulo 14. Marcos 14, versículo 47, diz assim: em seguida, um dos que estavam por perto, Pedro, puxou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Eu nunca cortei a orelha de ninguém, cortou sim. Nunca puxei uma espada, puxou sim. Amados, o mesmo drama, as mulheres estavam lá e Pedro estava lá. As mulheres estão olhando e Pedro faz o quê? Diante da adversidade, diante da luta, diante da dúvida, puxou a espada. Deixa que eu resolvo do meu jeito. Deixa comigo, Jesus. Já aconteceu isso com a sua vida? Não. Deixa que eu resolvo. Uma situação difícil financeira? Não, eu fiz todos os cursos, eu sou doutor, não sei o quê, eu resolvo. E aquilo levou você para uma encrenca maior, não foi assim? Ou talvez numa briga de casal, em casa, uma discussão, uma coisa, deixa que eu resolvo. Ou aquela frase, eu não levo desaforo para casa. Você nunca disse isso, né? Mas você leu no livro de história que tem gente que fala isso de vez em quando. E puxa a espada, e normalmente nessa hora a gente acaba ferindo as pessoas à nossa volta. Quando nós tentamos resolver as coisas na nossa própria força. O teu apacentador, o teu líder te dá lá, sei lá, um conselho, uma oração. Não vou fazer isso. Para que ler a Bíblia? Para que orar? Não vou entrar por aí. Deixa que eu faço. E acabamos ferindo as pessoas. Aquela decisão meio impensada, né? Eu sinto paz em tatuar. Pois é. Aí já cortou a orelha, já cortou bife para tudo que é lado, já aquela confusão. Meu irmão, nós passamos por situações que exigem fé. Mas não tem como ter férias disso? Não tem. A vida inteira você vai precisar acionar algo chamado fé. Eu quero falar com você sobre isso nessa noite, porque ainda não acabou, ainda não é o fim na sua vida. Pedro, ele puxou a espada que muitas vezes nós fazemos. Vamos tentar resolver do nosso jeito. A Bíblia fala mais sobre Pedro, sobre esses homens que deveriam estar indo junto com as mulheres para o sepulcro, mas não estavam. Veja o que diz a Bíblia no versículo 71 de Marcos 14. A Bíblia nos diz nesse texto, ele começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. Espera aí, o mesmo Pedro que andou 3 anos com Jesus? Eu nunca fiz isso. Será? Você já não teve vergonha da igreja em algum momento? Você já não passou no teu coração: você acha que eu vou marchar na rua aos berros com uma camiseta, né, com a foto do meu pastor? Eu amo meu pastor, uma florzinha para ele. Você acha que eu vou fazer isso? Pedro começou a dizer: não conheço. Você acha que eu vou ficar no sol lá, pulando, louvando a Deus?
Pedro disse: eu não conheço. Amados, momentos em que devemos estar unidos em oração, ainda muitos de nós assumimos uma postura: não conheço a igreja, não conheço Jesus. A Bíblia diz mais, em Marcos 16, versículos 10 e 11, diz assim, Marcos 16, 10 e 11, a palavra diz assim: partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e choravam. Você sabia que diante de provas de fé, ou você começa a crer em Jesus, ou o final é tristeza e choro? Você sabia disso? Nós atendemos muitas pessoas e às vezes eu fico perplexo quando vejo pessoas que passam por problemas e elas vão contando problemas, seja de ordem financeira, matrimonial, familiar, ministerial, física, da ordem que for. Quando eu ouço a pessoa, normalmente eu fico em oração: Senhor, me ajuda, o que eu digo para essa pessoa? Me mostra, fala comigo. E eu fico atento ao que a pessoa diz. E quando eu percebo que a pessoa em momento nenhum fala sobre Jesus, sobre leitura bíblica, sobre oração, isso me deixa perplexo. A pessoa conta, por exemplo, um problema financeiro da sua empresa: olha, pastor, então a situação está assim, está difícil, mas olha, já fiz tal curso, já fiz aquele curso, já fiz aquele investimento, já fiz aquele... mas olha, não tem jeito, porque o mercado diz que não tem jeito, já era, porque olha, agora a vaca foi para o brejo, porque olha, porque a Dilma, mas irmão, a Dilma nem está mais aí. Não, mas do mesmo jeito, foi agora, porque não sei o que, não sei o que. E a pessoa, ela não menciona: pastor, mas eu tenho um texto que eu leio, pastor, mas eu tenho feito essa oração. Como que é você quando você trata dos seus problemas? Você consegue misturar uma pequena dose de fé na palavra de Deus? Ou você está mais para esses discípulos aqui, cortando a orelha dos outros, negando Jesus? Não conheço. O fim é lamento, mas eu estou aqui para dizer para você, em nome de Jesus, ainda não é o fim na tua vida. E agora, meu irmão, posto isso, eu quero que você perceba a atitude dessas mulheres: Maria Madalena e Salomé. Elas passaram pela mesma experiência no Getsemane, na crucificação, tudo. E chegou mesmo domingo de manhã, enquanto os homens estavam chorando, elas tomaram uma decisão muito radical, muito diferente. A Bíblia diz que elas prepararam aromas, prepararam especiarias e foram até o túmulo. Amados, esse é o primeiro ponto que eu quero registrar para você. Quando as coisas estão assim muito difíceis, muito pesadas, a primeira coisa, o que elas fazem? Elas olham uma para outra, outra para uma, e perguntam: onde que nós vimos Jesus a última vez? Lá no túmulo. É para lá que nós vamos. Nós vamos aonde Jesus está. Mas já está morto. Eu vou onde Jesus está. Mas tem uma pedra grande. Eu vou onde Jesus está. Meu irmão, é uma decisão. É uma decisão. A decisão: eu vou no culto, eu vou no grupo familiar, eu vou ao meu quarto de oração, mas já está morto, eu vou lá do mesmo jeito. Mas a última vez que você foi não aconteceu milagre nenhum, mas eu vou de novo porque Jesus está naquele lugar. Meu irmão, é assim que você começa a mexer a fé dentro de você. Eu fico perplexo quando pessoas conseguem faltar um culto, 2, 3, como se Jesus nunca tivesse estado aqui. E Ele está nesse lugar. Pastor, mas eu vim na cruzada, o milagre não aconteceu. Eu vou onde Jesus está. Pastor, eu fui na igreja, mas lá estão falando mal do pastor, mas eu vou onde Jesus está. Mas o meu líder, ele não sabe cantar nada do grupo. Eu vou onde Jesus está. Mas no grupo que eu vou, a comida é ruim, pastor. Eu vou onde Jesus está. Lá no meu grupo, pastor, eles compraram só esse espetinho aqui para o lanche, pastor. Eu vou onde Jesus está. Elas foram onde Jesus estava. Agora olha essas mulheres, que loucura. Jesus estava morto. E a Bíblia diz que elas prepararam especiarias. E a Bíblia diz que enquanto elas estavam andando, no versículo 3, diziam umas às outras: quem removerá a pedra da entrada do sepulcro? Olha que irresponsabilidade. Coisa de crente. Eu vou onde Jesus está. Daqui a pouco eu escuta, mas a pedra é meio grande. É, mas eu vou lá. Quem que vai tirar? Não sei, mas eu vou lá. Cadê Pedro nessa hora? Não deveria estar junto com elas? Com o bíceps dele, o tríceps e todos os ceps dele lá para tirar a pedra? Tiago, não estavam.
Às vezes, meu irmão, com todo amor e respeito a Pedro, mas às vezes os mais barulhentos não são os que vão estar com você na hora de tirar a pedra. Aquele youtuber, aquele pastor que às vezes se vê na internet e tal, ele não vai ajudar você a tirar a pedra. Eu vou ajudar você a tirar a pedra. O teu apacentador vai ajudar você a tirar a pedra. Esteja atento a isso. Mas elas estão lá, as três andando. Que igreja você é? Eu sou da 316. E você? Eu sou do Aba Kids. Não, agora não é mais Aba Kids, agora é 316. Então lá. É porque lá ofereceram um negócio lá de isopor para nós comer e tal, e deu energia, deu força. Elas estão andando. Quem vai tirar a pedra? Meu irmão, era impossível para elas. Só que além de estarem indo, a Bíblia diz que elas levaram aromas, elas prepararam algo. Prepararam especiarias. Quando foi a última vez que você preparou uma oferta sacrificial para Jesus? Algo assim que, Jesus, isso aqui me custa. Não era para todas as pessoas colocar especiarias. Era para cuidar do corpo de Jesus, já estava morto. Alguém já deve ter dito para você, olha, teu casamento já era. E você prepara aquela especiaria, aquela oração novamente. Jesus, eu abençoo o meu matrimônio. Alguém vem e diz para você, olha, teu filho já está perdido, isso aí não tem jeito. E você prepara aquela especiaria, e você vai até Jesus. Jesus, eu preparei mais uma oração aqui, Jesus. E você tem desafios financeiros, e você vê, Jesus, eu trouxe uma oferta hoje, uma oferta de sacrifício, decisão dela. Meu irmão, quando foi a última vez que você se preparou para encontrar Jesus no meio do seu maior drama? Porque elas estavam no meio de um grande drama. Elas viram Jesus fazer milagres, abrir os olhos dos cegos, expulsar demônios. Elas viram tudo. Só que viram Jesus ser crucificado e Jesus estava morto. Morto. Vamos preparar as nossas especiarias. Eu não vou deixar de crer. Eu não vou deixar de crer. Minha irmã, ore dessa maneira pelos teus filhos. É interessante, amados, que veja o que diz a Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 19, versículos 38 e 42. Fala do mesmo momento, só que da perspectiva de duas outras pessoas. João 19, do 38 a 42. A Bíblia diz assim: depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas em oculto, por temer os judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Com a permissão de Pilatos, ele foi, tirou o corpo da cruz e o levou. Vou fazer um parênteses aqui. Não, deixa para lá, vamos continuar. Ele continuou: foi também Nicodemos, aquele que anteriormente se dirigia de noite a Jesus. Esse Nicodemos é aquele que está no contexto de João 3,16. Agora eu vou explicar isso para você. O Nicodemos foi, e ele levou quase 100 libras de uma mistura de mirra e de aloés. Isso são perto de 34 quilos, meu irmão. Ele levou. Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis de linho, com as especiarias, como os judeus costumam fazer na preparação para o sepultamento. No lugar em que Jesus foi crucificado havia um jardim. No jardim um sepulcro novo, no qual ainda ninguém havia sido posto, porque o sepulcro ficava perto, e por causa da preparação dos judeus puseram ali o corpo de Jesus. 2 homens, e ainda homens, e o parênteses que eu ia fazer era esse: eles nem faziam parte do grupinho de Jesus, eles seguiam Jesus de longe. Você sabia que de vez em quando você vai cuidar de algumas pessoas meio de longe? Pessoas que talvez não venham com você para a igreja, cuide delas. Na hora certa, Deus vai usar a vida delas. A Bíblia diz que esses homens, José de Arimateia, ele fez algo que os outros não tiveram coragem. Foi para o Pilatos. E Pilatos era um sujeito do mal. E chegou lá: Pilatos, eu quero o corpo de Jesus. Pilatos estranhou, se certificou que tinha morrido, pode levar. Agora imagine esse homem tirando o corpo de Jesus daquela cruz. Corpo morto. E a Bíblia diz que o Nicodemos, que era o mestre da lei,
levou 34 quilos de mirra e aloés. E a Bíblia diz que eles prepararam, embalsamaram o corpo de Jesus. Arno, qual a importância disso? Amados, mais do que nós imaginamos. Eles embalsamaram o que? Eles colocaram o que? Os panos no corpo de Jesus. Quem é o corpo de Jesus? A igreja. Meu irmão, e o corpo de Jesus estava moído, quebrado, dilacerado. Muitas vezes você e eu somos confrontados, vemos algumas partes do corpo de Jesus, os nossos irmãos que estão moídos, passaram por problemas, pecados, dificuldades. Meu irmão, é hora de colocar mirra e aloés. Não é hora de chutar mais, não é hora de esmagar mais, é hora de cuidar, de proteger o corpo de Jesus. Meu irmão, negue-se a falar mal da igreja. Alguém começa a falar para você mal de um pastor, mal do irmão, interrompa a pessoa, passe mirra e aloés. Ah, mas é para compactuar com o pecado? Não, meu irmão, é para tratar com amor o corpo de Cristo, a igreja. Eles vão lá, e para mim isso é uma simbologia muito forte. Eles dois vão lá e cuidam do corpo do Senhor Jesus, profeticamente anunciando a maneira como você e eu devemos cuidar da igreja. E eles levam. É interessante, amados, que esses ingredientes, uma das coisas que eles faziam, eles evitavam que insetos viessem. E o corpo demorava mais para sofrer decomposição. Qual a importância disso? Existem algumas áreas na tua vida que você já percebeu a morte, já está enterrado. Leve de novo mirra e aloés e volte a orar novamente. Volte a orar novamente por aquela área. Os pastores que eu pedi para ficar em pé e os demais que querem ser pastores, ore de novo pelo teu projeto, aquilo que Deus deu para você. Hoje eu recebi uma mensagem agora à tarde, uma pessoa que nunca vi na vida, não sei como ele achou meu telefone. Ele falou: olha, eu sou fulano de tal, assim, assim, assim. Eu vi uma aula tua aqui em Blumenau e fiquei impactado com o trabalho que vocês fazem com os pobres. Olha, eu preciso da tua ajuda, você me ajuda, me dá umas dicas para o meu projeto. Meu irmão pastor, Deus já colocou algo na tua vida? Já colocou. Está na hora de colocar mirra e aloés. Ah, mas já apanhei tanto. Ore de novo, ore novamente. A Bíblia diz, meus irmãos, que esses homens foram e fizeram. Enquanto muitos ficam olhando de longe, enquanto muitos ficam até torcendo para dar tudo errado, sempre tem aqueles que dizem: eu vou cuidar do corpo de Jesus, eu vou cuidar da igreja. Estou falando para todos agora. Decida cuidar melhor da igreja. Nós precisamos de tanta ajuda no 316 Kids. Nós precisamos de tanta ajuda no berçário, no estacionamento. Nós precisamos de tanta ajuda no louvor, tantas áreas. A decisão é sua. Amados, aquelas mulheres, elas foram. E eu quero caminhar para o terceiro ponto, voltando para as mulheres que estão andando. Quem vai remover a pedra? Você já se sentiu assim diante de algo tão grande? Tão grande, mesmo você orando ali, você e Deus, eu estou orando aqui, mas bem certinho, Deus, acho que não vai dar certo, a pedra é grande demais, Deus é muito grande. Eu li sobre essa pedra no Google, eu sei lá quantas toneladas, acho que não vai dar certo, mas elas continuam andando. Interessante que elas estão em três, né? Talvez uma esmorecendo, a outra encorajando. Vamos até lá. Tá com a especiaria aí, Salomé? Tô. Maria, tá fresquinho aí? Tá cheirosinho? Tá levando a oração? Tô. Tá lendo a Bíblia? Tô. Vai participar da marcha para Jesus? Vou. Vai participar do poderoso Deus? Vou. Elas estão indo. A boa notícia, quando elas chegaram lá, diz a Bíblia, e isso talvez é o mais importante que eu quero dizer para você hoje à noite, no versículo 5 de Marcos capítulo 16, quando finalmente elas chegaram lá, a Bíblia nos diz, em Marcos 16, versículo 5, a Bíblia diz, entrando no sepulcro, aliás, desculpe, no versículo 4 em diante, olhando, porém viram que a pedra, que era muito grande, já estava removida. Meu irmão, enquanto você está caminhando sem ver nada,
com aquele pouquinho de especiaria de oração, o milagre já aconteceu. O milagre no teu ministério, na tua casa, já aconteceu, meu irmão. Jesus já fez a obra. Elas estão andando ali, trevas, e o anjo já tinha tirado a pedra. Por que você não recebe para você? É meu. Eu saio daqui com esse meu milagre hoje, na área que for da sua vida. Já é teu, meu irmão. Jesus já pagou o preço. Ou você acha que Ele não é capaz de remover essa pedra que você está pensando agora? O milagre já aconteceu, elas estão andando, elas mal sabiam. Pedro, a turma estava chorando e a pedra já estava removida. Jesus já tinha ressuscitado. E mais, quando elas chegam lá, versículo 5 diz que elas olham espantadas e tem um anjo sentado ali, naquela pedra. Sabe o que significa esse estar sentado? Naqueles dias, um judeu, quando ele era professor e quando ele ia ensinar, era ele quem sentava. Era ele quem sentava para ensinar. E o anjo está sentado dizendo, é o seguinte, pessoal, o caso já foi resolvido, já saiu ordem a teu respeito, o milagre já aconteceu. E a Bíblia diz que elas ficaram espantadas. Não é tempo de você ficar espantado com os anjos visitando você no teu secreto. Você vai lá com tuas especiarias, daqui a pouco aparece um anjo. E você fica em dúvida se é anjo, liga para o Arno, liga para o moço. Arno, tem um ser aqui, será que é anjo, não é? Deixa eu ver, mostra no celular. Eu te digo se é ou não é. Meu irmão, está na hora de você ter experiências novas. Não dá mais para ter as mesmas experiências. Experiências novas. A Bíblia diz, meu irmão, que esse anjo, ele falou para elas o que elas nem imaginavam ouvir. Elas disseram, vocês buscam Jesus o Nazareno, que foi crucificado, versículo 6. Ele já ressurgiu, não está aqui. Vede o lugar onde o puseram. E depois, e aqui eu quero caminhar para a conclusão, no versículo 7, o anjo diz, olha isso aqui, meu irmão. O anjo diz, Maria Madalena, Salomé, agora é o seguinte, vocês viram esse milagre, o túmulo vazio. Agora vão lá, encontrem os discípulos e principalmente Pedro, e diga para ele que eu vou encontrá-lo. Diga para Pedro, se prepare. Preparar para quê? Pedro, se prepare, você vai pregar para multidões. Preparar para quê? Pedro, se prepare, a tua sombra vai curar os enfermos. O mesmo Pedro que tinha negado a Jesus. Meu irmão, muitas vezes nós nos sentimos que nem Pedro. Nós negamos a Jesus, machucamos os outros com a nossa espada, nós ferimos as pessoas. Só que Deus, Ele não desiste de você e de mim. Ele vem buscar você e Ele tem novidade de vida para a sua e para a minha vida. Outra coisa muito importante desse texto, meu irmão, eu falei até agora das especiarias. Só que você viu que Jesus nem usou as especiarias delas. Então elas erraram ao levar isso, não erraram. Meu irmão, Jesus não precisava mais daquelas especiarias que elas levaram, mas elas precisavam ter essa experiência e levar. Jesus, Ele não precisa da tua oração, Ele não precisa da tua oferta, mas você precisa da tua oração e você precisa ofertar. Você percebe? A Bíblia diz que elas estão ali perplexas vendo tudo isso. E eu quero terminar com esse texto de João capítulo 20, versículos 6 e 7. Olha o que diz esse texto. João capítulo 20, versículos 6 e 7. A Bíblia diz, chegou Simão Pedro. Finalmente chegou Pedro. Uau! As mulheres prepararam especiarias, foram lá, viram o anjo, viram Jesus, foram até Pedro. Uma hora não acredita, até que chega uma hora e eu vou lá ver Jesus. É o momento que todos nós precisamos ter na nossa vida, meu irmão. Eu vou ver Jesus, eu vou estar com Ele. Eu vou estar com Ele. E a Bíblia diz que Pedro chegou lá no sepulcro, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobria a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Amados, olha que interessante, a Bíblia menciona os lençóis. Lembra que José de Arimateia e Nicodemos tomaram a decisão, eu vou cuidar desse corpo. Foram eles que providenciaram esses lençóis, esse linho, e cuidaram. E 3 dias depois, já não tinha mais utilidade isso. Você percebe que existem janelas para você e eu demonstrarmos a nossa confiança em Deus? Exercermos fé?
Não perca essa oportunidade hoje à noite. Daqui a pouco eu quero orar com você. Eu quero que você exerça a fé na obra de Jesus. É interessante também que esse texto diz que o pano que cobria a cabeça estava dobradinho à parte, e os lençóis estavam no chão. Já vi várias explicações, mas ontem à noite estava falando com o Espírito Santo. Deus, me mostra algo mais. Qual o significado disso? Por que o pano que cobria a cabeça estava dobradinho à parte e os lençóis no chão? Os lençóis cobriam o que, meu irmão? O corpo de Jesus. O pano cobria a cabeça de Jesus. Jesus é a cabeça. Ele já fez toda a obra, já está prontinho, dobradinho. A obra está feita. Nós somos a igreja, o corpo, e nós estamos ainda no chão, ainda estamos aqui na terra, porque Deus tem um propósito com a sua vida para você executar, para você desempenhar, meu irmão. Ele já fez tudo, a parte dele está feita, o lenço está dobradinho, bonitinho. Mas nós, como igreja, temos uma caminhada sobre a terra. Há um propósito de Deus para você. E eu sei que quando você viu as imagens da igreja lá nos Estados Unidos, você viu isso na Bolívia, isso vai mexendo com você. É o Espírito Santo falando com você, há algo para você fazer nesses dias sobre a terra. Meu irmão, está na hora de pegar as especiarias e levar de novo para Jesus. Aquela oração apaixonada, aquela oração, aquela rendição. Quando foi a última vez que você trouxe uma oferta que custou algo para você? Eu estava falando agora de manhã, tivemos uma experiência, eu sei que você já teve várias como essa. Há umas semanas atrás, estava pregando lá em São Paulo, e de manhã o pastor, na hora de ir embora, ele me deu uma oferta no envelope, em dinheiro. Eu fiquei feliz, agradeci e vim embora, mas não mexi, estava orando, Deus, e daí? Eu cheguei e falei para a velhinha, ganhamos uma oferta, vou te dar uma parte, você, enfim, faz os teus planos. Mas aí no culto da noite, a oferta ainda estava na Bíblia, eu vim direto aqui para a igreja do aeroporto. E aí nem sei quem estava fazendo a oferta aquela noite, nem sei quem era. E aí o Espírito Santo começou, dê essa oferta. E aí comecei a negociar. Como você faz? Deus, tá bom, em vez de 10, eu dou 30%, Deus. Eu, super santo, darei 30% para ti, ó Deus. Pois é, e o Espírito Santo fica olhando, não, é para você dar tudo. Metade, meio, rachamos no meio, Deus. Você já negociou assim quando Deus não negociou? E aí eu olhei para a velhinha, sabe aquela oferta que ia te dar? Já era. Aí ela deu uma risadinha, falei, tá bom. E foi tão interessante, 10 dias depois, coisa assim, a gente foi convidado para um cafezinho, nós recebemos exatamente 10 vezes mais aquele valor, em dinheiro. Uma coisa curiosa, você já teve tantas experiências como essa. Por que você deixa o diabo roubar isso de você? Está na hora, meu irmão, nós precisamos entender essas mulheres no cenário mais adverso, preparar as suas especiarias. José de Arimateia e Nicodemos prepararam mirra, aloés. Eu vou cuidar do corpo, da obra do Senhor Jesus. Hoje à noite, nós queremos ter 2 orações. Nós fizemos assim pela manhã, eu quero fazer com vocês. Quero pedir que os gasofiláceos sejam colocados aqui na frente. Todos aqui na frente, nenhum lá atrás. Se puder colocar aqui na frente, pode trazer, por favor. Eu quero encorajar você a fazer 2 tipos de oferta hoje. Eu não se pergunta tudo isso porque Jesus te deu oferta, a igreja não. Mas você precisa. Uma é oferta financeira. Você fala com Deus, você e Jesus, Senhor, eu quero preparar aqui a minha mirra, o meu aloés, com essa consciência. Eu quero trazer para cuidar do teu corpo, Jesus. Mas tem uma segunda oferta. E essa eu gostaria que você trouxesse desse lado aqui. Que oferta é essa, pastor? Você pode rasgar a aba do envelope de dízimo, ou você pode pegar essa fichinha aqui, ó. Os irmãos, eles estão com caneta, estão com essa fichinha. Agora, o que é essa fichinha? Essa fichinha vai representar, você vai colocar ali o nome do teu familiar, pelo qual você está orando, pela tua família. Deus, aqui está novamente a minha oração. Pai, eu já tinha desistido de orar por esse parente, por esse amigo, por esse familiar. Escreva o nome dele. E eu quero orar com você, eu quero orar pela tua casa hoje à noite, pela tua família. Meu
Meu irmão, eu não aceito, e você não pode aceitar o diabo roubando membros da tua família. Não podemos aceitar isso. Então, se você quer um papelzinho especial, a caneta, pode pedir para os irmãos, eles vão, só levanta a sua mão, escreva o nome, meu irmão, é um momento muito forte, Jesus está nesse lugar. Você vai trazer, assim como aquelas mulheres trouxeram ali para cuidar, José da Arimateia e Nicodemos trouxeram para embalsamar o corpo de Jesus, eles trouxeram a sua oferta. Faça isso nessa noite. Desse lado, no gasofilácio aqui, do meio para cá, você traz a tua oferta financeira, a tua especiaria. E eu encorajo você, com toda tranquilidade, fico muito à vontade de dizer, separe a sua melhor oferta. Jesus, eu faço parte da tua igreja. Eu faço parte. E desse lado você traz a oferta financeira. E desse lado aqui, você pode trazer o envelope. Põe dentro do envelope o nome do seu familiar. Nós não vamos expor ninguém. Nós queremos apenas orar por você. Mas coloque com fé, Jesus, eu estou regando a oração, o nome desse meu familiar, desse meu amigo. Meu irmão, e você vai vir aqui, você vai orar junto comigo. Nós vamos profetizar que esse teu familiar, antes do fim do ano, vai estar frequentando a igreja com você, meu irmão. Com você. Amém? Eu convido você a ficar em pé. Você pode se locomover pela igreja, você pode escrever, você pode pegar as maquininhas, enfim. E aqueles que tiverem oferta financeira, traz da metade para cá e fica aqui na frente, por gentileza. E os que trouxerem essa especiaria, essa oração pela família, por favor, coloque desse lado aqui. E eu quero orar com você e permaneça aqui na frente. Não se constranja, é um momento muito, muito abençoado. É para você esse momento. Nós vamos ter...